Olá, bem-vindos mais uma vez. Eu me chamo Carlos Júnior, eu faço parte da TDI Brasil e nesse programa nós vamos falar sobre as inconsistências da psicologia evolucionista. E se você está interessado em entender um pouco mais sobre esse assunto, então fica ligado porque o Alinhando os Ponteiros acabou de começar. Quando nós começamos a observar no que tange a neurociência, as análises psicológicas a respeito do processo evolutivo, é algo que nós encontramos as mais variadas inconsistências. A evolução não explica a origem da mente humana e principalmente da consciência. A consciência tem sido uma pedra no sapato de qualquer teoria que diga a respeito de processos naturais. Como processos naturais não guiados seriam capazes de criar algo com a mente humana? Eu tenho certeza que enquanto eu falo, você está pensando em um monte de coisas, às vezes está mexendo no telefone, está conversando com alguém, ou está fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Como isso é possível? Existem várias inconsistências através da evolução e principalmente através da psicologia evolucionista. E o nosso querido amigo Dr. Ricardo Marx, ele que é neurocientista e paleontólogo, ele estará falando um pouco mais sobre essas inconsistências com base na psicologia e também na neurociência. Então, preste muita atenção no que o Dr. Ricardo irá falar, porque é algo de extremamente importante para as nossas vidas e para compreender um pouco mais a respeito do assunto. A gente vai conversar hoje aqui um pouquinho sobre um assunto que é bem polêmico. Aliás, todos os assuntos da TDI são polêmicos, né? Então a gente vai bater um papo aqui hoje sobre psicologia evolucionista, as inconsistências e as implicações de uma interpretação naturalista, materialista da mente e do comportamento. Antes da gente conversar sobre esse assunto, eu quero só dar um pequeno aviso para vocês. Eu tenho sofrido nos últimos meses de uma paralisia de corda vocal, tá? E felizmente a minha voz está retornando. Vocês estão me ouvindo agora por causa disso, né? Mas há pouco tempo atrás eu estava sem voz. É possível que durante a palestra a minha voz falhe, eu me engasgue. Acho que não vai acontecer, mas se acontecer vocês não se assustem. Eu vou só dar uma paradinha, tomo um pouco de água e a gente retoma. Tudo bem? Não se impressionem se isso acontecer, tá? Quando, lá em Fortaleza, eu sou de Fortaleza, lá nós temos um político muito famoso, e ele, tempo desse, ele se separou da primeira esposa, arranjou outra mulher, depois ele se separou dessa outra mulher, e recentemente foi filmado na Europa, passeando. O que foi? Tem que ficar aqui? Ué, e todo mundo saiu andando para lá, eu não posso ir. Olha, eu vou dizer para vocês, falar parado no cantinho aqui, numa palestra, para mim, é tortura, mas a gente vai conseguir. E aí esse político foi flagrado recentemente na Europa passeando de carro com uma terceira mulher. Quando a mídia falou com ele, algumas vezes, não foi só uma, sobre por que ele trocava tanto de mulher, a resposta dele foi muito interessante. Ele disse que a fidelidade não é algo natural do ser humano. A infidelidade faz parte da natureza humana ser infiel. O que é que esse tipo de alegação tem a ver com o nosso assunto aqui? Vamos descobrir, né? Então, quando se fala psicologia evolutiva, nós temos dois tipos, precisamos diferenciar para poder não causar confusão. Uma delas, que é inofensiva, é a psicologia evolutiva, que é uma área da psicologia que estuda os processos de mudança psicológica ao longo da vida de um indivíduo, de qualquer um de nós aqui. É chamado de psicologia evolutiva, não tem nada a ver com teoria da evolução, tá? Então, se você vir um livro Psicologia Evolutiva, pode ser que seja dentro dessa linha aqui, e que não tem a ver com teoria da evolução. A outra é mais conhecida como psicologia evolucionista ou evolucionária. Essa é uma teoria
que interpreta a mente, as emoções e o comportamento humano como se fossem resultados, apenas resultados de adaptações da psique do ser humano, né, da psicologia e da biologia do ser humano, durante a suposta evolução das espécies. E produzida por seleção natural e sexual. Essa tem tudo a ver com teoria da evolução. E essa é a linha da psicologia evolutiva ou evolucionária ou evolucionista que a gente vai trabalhar hoje um pouquinho aqui. Enfim, se você entende aquilo que a gente acabou de ler, a gente pode dizer que a psicologia evolucionista, para ela, né, a mente humana seria produto de características selecionadas e preservadas ao longo da história da suposta evolução do ser humano. Ou seja, a sua psique, o seu comportamento, as suas emoções, a sua maneira de pensar, de agir, tem tudo a ver com esse fenômeno aqui. O ser humano seria produto, como o Eberlin gosta de dizer, de uma ameba, né? Que surgiu lá numa poça venenosa e formou o homem, e nesse homem aqui, a psicologia humana está inserida, o comportamento humano e assim por diante. Quais são as implicações disso aí, né? Antes a gente precisa dizer que isso é fake, tá? Essa concepção da origem do comportamento humano, da mente humana, é totalmente fake. Qual é a proposta da psicologia evolucionista? Aí nós temos um texto dito por uma das autoridades que iniciou, né, uma das pioneiras da psicologia evolucionista. A citação está ali embaixo. Aliás, deixa eu fazer um alerta aqui para vocês. Quem quiser os slides, no final vai ter aí o meu contato. Você pode mandar um WhatsApp para mim, um e-mail, e eu mando os slides para você, tá bom? Para vocês não ficarem preocupados em tirar foto e tal. Legal? Bom, então aí vocês vão poder ter acesso a todas as citações, para não ter que ficar agora anotando quem foi que disse isso, quem foi que disse aquilo, tá? Então, a Leda Cosmides, que é uma das pioneiras, a gente vai falar dela mais lá na frente, da psicologia evolucionista, ela diz que a proposta da psicologia evolucionista é reunir, a partir das disciplinas humanas desarticuladas, estão desarticuladas, fragmentárias e mutuamente contraditórias. A psicologia evolucionista ela quer reunir todas essas disciplinas numa única estrutura de pesquisa logicamente integrada para as ciências psicológicas, sociais e comportamentais. Uma estrutura que não apenas incorpora as ciências evolutivas, ou seja, vai além da evolução. É uma base completa e igual, mas que sistematicamente elabore todas as revisões das crenças e práticas de pesquisa existentes que essa síntese requer. É um negócio bem ousado, né? Bem ousado. Quais são os pressupostos da psicologia evolucionista? Ela tenta se fundamentar em quê? Primeiro, que os humanos evoluíram durante o Pleistoceno, 2,5 milhões de anos a mais ou menos 11 mil anos atrás. O cérebro evoluiu junto com a história evolutiva das espécies, através de seleção natural e sexual, sofrendo adaptações para resolver problemas de sobrevivência. E isso inclui o cérebro humano. Os mecanismos desenvolvidos a partir dessas adaptações dão aos humanos modernos, né, claro, aspectos mentais do seu passado evolutivo. Ou seja, o cérebro do Pleistoceno molda os nossos comportamentos de hoje. São pressupostos da psicologia evolucionista. E os nossos comportamentos atuais podem ser explicados pelo que os nossos ancestrais fizeram. Por que hoje eu me comporto assim? A culpa não é sua, é do seu ancestral. Ele fez lá e ficou gravado em você, você reproduz hoje. Para a psicologia evolucionista, gente, o comportamento humano é moldado, na verdade, determinado, tá? Mais do que moldado, por processo de seleção natural e sexual. Os tipos de comportamento que favorecem a replicação do genoma são selecionados e transmitidos para os descendentes. O nosso comportamento, quer saibamos ou não disso, é impulsionado por essa força. Resumindo, o cérebro seria um computador projetado pela seleção natural para extrair informações do ambiente. Então, precisava de uma interface para extrair informações do ambiente, a natureza fabricou o cérebro. O comportamento de cada indivíduo é gerado por este computador evoluído em resposta a informações que extrai do ambiente.
E os programas cognitivos do cérebro humano são meras adaptações. Eles existem porque produziram comportamentos em nossos ancestrais que lhes permitiram sobreviver e reproduzir. E aí tem um breve histórico para a gente entender, né? A gente viu agora o conceito, vimos os pressupostos e vamos conhecer um pouquinho da história para depois a gente avaliar o impacto dessa psicologia na nossa sociedade. Claro que a psicologia evolucionista começou basicamente com Charles Darwin na origem das espécies, tá? Tinha alguma coisa antes? Tinha, mas muito incipiente. Darwin foi o cara que primeiro falou de maneira muito clara a respeito disso. Aí Darwin falou na origem das espécies a respeito de psicologia? Pois é. A psicologia será baseada em um novo fundamento, o da aquisição necessária e gradual de cada poder e capacidade mental. Nasceu a psicologia evolucionista. E aí ele aperfeiçoou esse princípio que ele citou na origem das espécies nos outros dois livros dele, A Descendência do Homem e a Seleção em Relação ao Sexo, e a Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. Então, muito da psicologia moderna vem dessa origem. Tá? Darwin plantou essa semente aí. Mas é claro que ele nunca esteve só. Hoje nós ouvimos falar de, ontem e hoje, né? Glauco falou, João Paulo falou de Herbert Spencer, que em 1855 escreveu os princípios da psicologia. E adivinha qual era a ênfase dessa psicologia sobre a qual ele estava escrevendo? Lá em 1855, pessoal. Então, quem foi esse cara? Vamos só relembrar, né? Um profundo admirador de Darwin, cunhou o termo sobrevivência do mais apto, foi ele que criou essa expressão. Ele propunha a natureza como fonte única da verdade, incluindo a verdade moral, tá? E é bem conhecido por sua doutrina do darwinismo social, segundo a qual os princípios da evolução se aplicam às sociedades humanas, classes sociais e indivíduos, tanto quanto às espécies biológicas que se desenvolvem ou se desenvolveram ao longo do tempo geológico. Além dele, nós tivemos William James, logo depois, 1890, alguns anos depois, publicou um livro com o mesmo nome, Os Princípios da Psicologia. E o William James, ele considerava que os instintos que o ser humano tem, eles são produzidos por circuitos neurais especializados e comuns, né, a todos os membros de uma mesma espécie, tá? Que seriam produto da história evolutiva da espécie. Então, qualquer instinto que um ser humano possa manifestar, ele é resultado do acúmulo de uma programação neural ao longo da história da espécie. E a natureza humana seria o conjunto desses circuitos definindo nossos instintos e comportamentos. Então, observe aí a ideia, né, de que a natureza humana que nós entendemos de uma certa forma, ela não passa de um simples resultado de circuitos cerebrais que foram acumulados ao longo do tempo. Mas a origem do termo psicologia evolucionista não nasceu com esses autores. O termo psicologia evolucionista foi pela primeira vez usado por um zoólogo, esse senhor aí, o Michael Geisel, né? Que, num artigo que ele publicou em 1973 na revista Science. Esse é o artigo, Darwin e a psicologia evolucionista, ou evolucionária. Então, o termo foi cunhado aí e começou a ser usado nesse período. Ele também foi autor do livro O Triunfo do Método Darwinista. Que método é esse, hein, Eberlin? Que triunfou, método darwinista? Que método foi esse que triunfou? Até hoje eu estou procurando. Para quem não sabe, eu sou ateu de origem, né? Eu não fui educado no lar religioso e cresci ateu. Eu declarei meu ateísmo ainda na adolescência. Entrei na universidade como ateu e encontrei na minha área, né, a biologia, um forte embasamento para o ateísmo. E quando eu saí do ateísmo, eu me tornei evolucionista teísta, porque a evolução era algo tão provado, tão científico, tão indiscutível, que eu não tenho como negar isso. Como é que eu vou negar tudo aquilo que eu estudei, aprendi e ensino? Não pode. Então,
Eu tenho que continuar sendo evolucionista. Qual é a saída? Evolucionismo teísta. E aí eu enveredei por essa área durante muitos anos ainda na minha vida, né? Mas saí, viu, pessoal? Graças a Deus. Outro cara que contribuiu muito para a psicologia evolucionista foi o Edward Wilson, um biólogo que, em 1975, ou seja, 2 anos depois da publicação do artigo que nós vimos agora do Michael, né, ele publicou o seu livro Sociobiologia. Esse livro aí, e esse livro teve um impacto social muito grande, a mídia caiu em cima, evidentemente, e a Time está aí, uma reportagem de capa da Time, dizendo por que você faz aquilo que você faz, né? A sociobiologia, a nova teoria do comportamento. Então, a psicologia evolucionista estava se consolidando aos poucos. O termo foi cunhado lá em 73, mas ele foi popularizado em 92, pelos pioneiros, considerados oficialmente os pioneiros da psicologia evolutiva, com esse livro aí, A Mente Adaptada, tá? Que é a Psicologia Evolucionária e a Geração da Cultura. Por esses 3 autores, Jerome Barkow, John Tooby e Leda Kosmaitsky. Essa Leda foi aquela autora daquela frase que eu li para conceituar a psicologia evolucionista. Algumas publicações que rodam por aí, né? A psicologia evolucionista, pelas publicações vocês já podem concluir, quem não é da área, né, já pode concluir que ela já está quase, se tornou praticamente um consenso no mundo da psicologia, tá? Dificilmente você vai encontrar artigos, trabalhos, a mídia, palestras e tal, abordando a psicologia sem ter em consideração como base a psicologia evolucionista. Dificilmente você vai encontrar no meio da psicologia isso aí. A psicologia evolucionista, ela é hoje tida como uma base quase incontestável pelos psicólogos, tá? Então, esse Paulo Finuras é um dos autores mais conhecidos. Primatas culturais, a evolução da natureza humana, da natureza das causas, as outras razões, como a evolução dá sentido àquilo que fazemos. O animal moral, porque somos como somos, a nova ciência da psicologia evolucionista. A infidelidade está em nosso DNA? O que vocês acham disso, né? Acabamos de falar logo no comecinho de um político que falou que a infidelidade está no nosso DNA, a fidelidade não está. Então tem revistas, publicações diversas sobre o tema, mais algumas publicações, fundamentos de psicologia evolucionista, a mente seletiva, como a escolha sexual influenciou a evolução da natureza humana, evolução do cérebro sob a perspectiva evolucionista. Mais outras publicações, psicologia evolucionária, a nova ciência da mente, psicologia evolucionária, ciência da natureza humana. Esse livro já mostra uma linha, uma vertente da psicologia evolucionista britânica, né? Aquele livro que tem o gorila ali, do Robin Dunbar. E aqui uma psiquiatria evolucionária, tá? Então já chegou no campo da psiquiatria. Um novo começo. Olha só o tipo de palestra que a psicologia evolucionista faz por aí. A evolução da generosidade humana. Então, a generosidade humana, ela não é um atributo transcendente, por exemplo, ou que faz parte da nossa natureza por questões outras, como aquelas que a gente crê. A generosidade humana é simplesmente produto da evolução. É uma característica que a evolução selecionou porque traz algum ganho prático para a espécie. Não trouxe ganho, não era para ter. Então, qual é o ganho que a generosidade traz? A generosidade não tem nada a ver com sentimento, nem com espiritualidade, nada a ver com isso. Ela é um ganho evolutivo, tá? E aí você tem dois pós-doutores, né, da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, do Centro de Psicologia Evolutiva, palestrando sobre isso. Psicologia moral, virtude e caráter são aspectos que têm sido trucidados pela psicologia evolucionista, a parte moral. Ali você vê a evolução dos relacionamentos amorosos sob a visão de um psicólogo evolucionista. É uma palestra, né, feita aqui no Brasil, onde tem perguntas bem interessantes. Homens e mulheres parecem ter evoluído para se infelicitar mutuamente, mas por que somos tão dependentes de paixão e do amor, né? E outras perguntas mais. Há uma crença na psicologia evolucionista de que o cérebro ele evoluiu em etapas, começando com o cérebro reptiliano, que é um cérebro equivalente ao dos animais mais primitivos,
que é só baseado em ação-reação. Não tem quase nada mais elaborado. Depois, o cérebro evoluiu para um estágio mais avançado, que surgiu o sistema límbico, para animais que já têm um comportamento um pouco mais elaborado. E para os mamíferos, principalmente para os primatas, você já tem o neocórtex com um comportamento ainda mais elaborado. Então, a gente vê aqui o neocórtex mais recente ligado às decisões racionais. Nos mamíferos, você tem o cérebro intermediário ligado ao emocional e o cérebro reptiliano mais primitivo a ações instintivas. Essa é a visão que a psicologia evolucionista tem de como o nosso cérebro se formou e, junto com o cérebro, a mente e o comportamento. Mas a gente precisa diferenciar dois conceitos que se confundem muito, o de influência biológica e o de origem evolutiva. É muito comum nas conversas acadêmicas se confundir essas coisas, inclusive nas matérias de revistas, de publicações, se confunde muito, até nas técnicas, tá? Os psicólogos evolucionistas, eles confundem influência biológica com origem evolutiva. O fato de você ter algo no organismo humano ou de qualquer outro ser que existe por influência biológica, ou seja, um mecanismo biológico que explica, por exemplo, um comportamento, que explica, por exemplo, uma emoção, não significa que porque há um mecanismo biológico envolvido, esse mecanismo tenha que ter origem evolutiva. Então, essa ligação, ela é falsa, não precisa ter, né? Explicar biologicamente certos comportamentos não prova que tais comportamentos são produto de evolução, ou que sejam inatos, né? Você já nasce com ele. E mesmo aquilo que foi inato não tem que ser produto de evolução. Importante a gente refletir nisso aqui, ó. Entender que uma característica é vantajosa não significa que tal característica tenha surgido de forma aleatória e selecionada pela evolução. Isso não passa de uma extrapolação. A teoria da evolução, ela é fundamentada em extrapolações, só isso. Ela pega algo que é observado e extrapola para aquilo que não pode ser observado nem demonstrado. Esse é o fundamento da teoria da evolução. Então, é uma extrapolação interpretativa, induzida por um paradigma escolhido para ler a realidade. Por exemplo, já tínhamos comentado sobre isso. A infidelidade pode até ampliar as chances de um indivíduo macho espalhar os seus genes, mas isso não é evidência real de que a infelicidade tenha sido uma característica selecionada, ou a infidelidade, perdão, tenha sido uma característica selecionada pela natureza, porque supostamente ela seria uma vantagem evolutiva. Tá, e que se fosse uma vantagem evolutiva, ainda assim não é uma explicação comprovada, né? Demonstrada. Raciocinem comigo, ó. É fato que o ambiente influencia o cérebro. Vocês concordam com isso? O ambiente influencia o nosso cérebro, claro. Mas isso não quer dizer que os estímulos ambientais tenham fabricado as nossas funções cerebrais. Estão ligados no raciocínio? O 1 não significa que o 2 seja verdadeiro, né? Também é fato que os genes influenciam o comportamento e vice-versa. O comportamento também influencia os genes. Alguém tem dúvida disso? É fato, né? Porém, isso não quer dizer que os genes e ou os comportamentos resultem de influências adaptativas naturalmente selecionadas ao longo de milhões de anos. O mesmo erro lógico, pessoal, é cometido quando o fato de espécies diferentes compartilharem genes semelhantes é interpretado como evidência de relação evolutiva. E é só o que a gente vê no discurso da teoria da evolução, né? Ah, mas tem esses genes aqui que são semelhantes, então é porque tem a mesma origem. Por quê? Você pode não ter a mesma origem do ponto de vista de onde surgiu, quem criou, né? Como criou, mas não necessariamente a mesma origem do ponto de vista da ancestralidade. Mas a psicologia evolucionista ela é alvo de muita controvérsia. Uma das coisas que eu queria mostrar para vocês hoje aqui, e é importante porque mesmo o leigo, que não é da área de psicologia, que não seja da área de ciência, mas você vai se deparar com isso muitas vezes na sua vida. Pessoas vão lhe dizer, ah, mas isso é porque evoluiu, por causa daquilo e tal. Você vai dizer o quê para essas pessoas? E como é que você vai pensar por si só de forma autônoma se não tiver essas informações? Então, cuidado com o que a mídia, né, com o que a academia diz para a gente.
muitas vezes não é aquilo que a ciência realmente comprova, tá? Mas a pessoa é levada a acreditar que é. Então, existem psicólogos evolucionistas, antropólogos evolucionistas, tá? Sociólogos evolucionistas, cientistas evolucionistas de todo tipo, filósofos evolucionistas, que rechaçam a psicologia evolucionista. E é bom a gente saber disso, porque se você um dia vai conversar com alguém sobre o assunto, e a pessoa diz, mas a psicologia evolucionista ela é consenso. Opa! Consenso entre quem? Porque nós temos fulano que são contra os pressupostos da psicologia evolucionista. Aí a pessoa tem que ter uma resposta para isso. Bom, como você viu, extremamente interessante esse assunto e cada vez nos faz perceber como a evolução é algo que já caiu por terra. E como isso ainda é ensinado, né? A gente fica se questionando por que algo que tem tantas inconsistências, né, dentro da psicologia, dentro da ciência, dentro da química, dentro, né, da genética que a gente já falou aqui em um dos nossos programas, como que algo se mantém ainda sendo ensinado, sabendo que tem tantos furos, né? Tem tantos erros. Então, essa é uma grande questão a se tratar e eu acho muito interessante como a evolução a cada dia que passa. A cada dia que termina parece uma nova descoberta e a evolução mais uma vez leva um tombo, porque as descobertas científicas têm sido a maior pedra no sapato da evolução. Quanto mais a ciência evolui, quanto mais a ciência descobre, ainda mais a evolução cai por terra. Então isso é muito importante, porque a ciência ela é fundamental para a compreensão das coisas e nos faz verificar as possibilidades. Obviamente a ciência não é capaz de explicar tudo. Muitas coisas necessitam da filosofia, da teologia e dos mais variados campos para a explicação. Mas obviamente a evolução já está ficando para trás e ao decorrer do tempo ela será esquecida. E se você gostou desse programa, não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos para o máximo de pessoas. E se você não for inscrito, não se esqueça de se inscrever e assinar, digamos assim, e acionar o sininho, né? Eu até me esqueço do sininho, mas é muito importante você colocar o sininho, que aí o YouTube manda as recomendações para vocês, caso você esteja assistindo pelo YouTube. E se estiver vendo pela TV, então corra para o YouTube e assista lá, tá bom? Gente, muito obrigado, curta nosso vídeo e compartilhe. E até sábado que vem com mais um Alinhando os Ponteiros. Muito obrigado.